É isso aí. 25ª vez que nós estamos nos reunindo. Até que ponto vai a loucura do ser humano, né? Eu convidei, achando, foi meu, os caras vão me aguentar no máximo 2, 3 vezes. Mas pela 25ª vez estamos aqui reunidos. Nosso amigo Vitor deve entrar aí ao longo do nosso bate-papo. Hoje tudo indica que será sem tanta emoção como na vez passada, né? Quando ele colidiu o seu veículo no decorrer do programa. Hoje não, como o veículo está na revisão, ele deve entrar um pouco mais tarde, mas aí já vai ser uma transmissão sem corrermos o risco dessa emoção. Clive, né, para os mais íntimos, Cleveland Prats, para aqueles não tão íntimos assim, Rodrigo Delosso, Marcelo Guterman contando dinheiro na frente de pobre com essa linda paisagem ao fundo de férias. O cara fala no grupo aqui, vou tirar 3 semanas de férias. Eu quase chorei, né? Não faço ideia do que seja. Eu escapo aqui da empresa 2 dias e olhe lá com o celular ligado 24 horas por dia. Que sorte, Xará, aproveita bastante. Especialmente muito obrigado por você aí abrir mão aí um pouquinho do tempo das suas férias para a gente bater um papo. Bom, normalmente a gente começa falando aqui do Covid, mas o nosso amigo Victor vai entrar para frente. Bom, vamos falar do assunto da semana aí, né? Que são as eleições americanas, né? Será que eu já perdi a aposta mesmo? Já não tem mais volta? A Lea Jacta Este vai ser judicializada? É tapetão, não é? Os advogados do Fluminense embarcaram ou não para os Estados Unidos? Parece que tem esse boato aí. Eu queria colher aqui do meu xará, que está de férias, as primeiras impressões dele aí sobre esse pós-eleição que ainda não acabou, né? Nem tão pós assim. Pois é, eleição americana, eu fui olhar o mapa, né? E aí eu, na minha ingenuidade, fui somar o número de delegados, não batia com o número que aparecia no site e tal. Eu falei, pô, mas será que eu digitei alguma coisa errada, copiei alguma coisa errada? Aí fui descobrir que Maine e Nebraska pode dividir o número de delegados. Ao contrário então, as regras são tão específicas dos estados. O pessoal está falando Flórida foi uma apuração rápida. Por quê? Porque a lei lá permite contar os votos antes, os votos que chegam por correio antes, e Arizona não, né? E Pensilvânia não. Então, de fato, uma confusão digna de uma federação. Cada estado é um país, né? Os Bom, minha aposta... os estados já existiam antes do próprio país, né? Pois é, se uniram, né, as colônias. A minha aposta é do Biden, por conta, enfim, da questão da Covid, né? A gente até estava conversando sobre isso antes do programa. Não achava que ia ser tão barbada quanto estava aparecendo nas pesquisas, mas para chutar para um lado era o Biden. Não sei se ganhou ainda. O pessoal está dando meio como ganho, tá? O mercado está precificando o Biden. Tem tudo para ser tal, tá difícil para o Trump, mas putz, não. E essa questão da judicialização eu não teria tanto receio, não, Não porque teria receio de mudar o resultado? eu não teria receio de atrasar a posse ou qualquer coisa do tipo, um vácuo de poder, né? Que eu acho que esse é o problema, você tem um vácuo de poder. Até 20 de janeiro, certamente isso se resolve, né? Que é a posse do Biden, do Trump, enfim, quem que seja o vencedor. Então eu não ficaria, isso aí tá bom para fazer, para trader fazer preço, mas de fato não deve ser algo que vai abalar as estruturas da democracia americana. Eu acho que vai seguir o jogo. Rodrigão, fala do Arizona pra gente, desabafa, põe pra fora, que a gente percebe ali no grupo que você tá incomodado. Então, assim, eu tenho certeza que o seu comentário vai fazer um apanhado geral da eleição, mas a gente vai cair lá no Arizona. Fala do Arizona pra gente, Rodrigão. Vou falar. Não, a gente tá, assim, tudo indica que o Biden vai ser o presidente eleito, né? Inclusive as casas de apostas estão dando o Biden como eleito e tudo mais. E se você olha nos mapas eleitorais, também o Biden está praticamente eleito. Então, vamos considerar aí, tem 3 estados que ainda
não terminaram a apuração favoráveis ao Trump, que é a Geórgia, Carolina do Norte e Pensilvânia. Esses 3 estados tá pau a pau ali, principalmente na Geórgia, mas tudo indica que vai dar Trump nesses 3. O Trump também vai ganhar no Alasca, então ele vai ficar com 268 votos, com 268 delegados, quando isso acontecer. O Biden vai ganhar em Nevada. Então, em tese, ele vai para 270 e está eleito presidente. O que está me incomodando muito é a questão do Arizona. Por quê? Porque o Arizona ele tem 88% das urnas apuradas e a diferença do Trump para o Biden está caindo paulatinamente. E se você olha na Bloomberg, que está acompanhando as eleições, a Bloomberg está dizendo assim, olha, o que não foi ainda contabilizado é para favorável ao Trump em relação à eleição, favorável aos republicanos, considerando a eleição de 2016. E, de fato, eu tenho observado que essa diferença está caindo ultimamente, né? Olha só o gato andando por aqui. Então, o que me incomoda é ter dado como certo que o Arizona é Biden. Sendo que nas últimas 3 ou 4 eleições foi republicano, né? Então, estou achando muito estranho essa convicção. Acho estranha a convicção. Não dá para dizer que o Arizona vai ser Biden ou Trump, mas tem uma chance que possa virar Trump. Nesse caso, o Trump ganha mais 11 delegados, ele vai de 268 para 279, e o Biden perde 11, ele vai de 270 para 259, Então, não dá para dizer ainda que o Biden é presidente sem terminar as apurações dos estados. Vai que o Trump perca, sei lá, na Geórgia, né? Mas acho difícil, porque falta pouco para acabar a apuração lá. Então, mantendo esses 3 mais o Alasca, e precisa ver o que vai acontecer com o Arizona. E aí, Cleveland, quais são as suas impressões? O Biden já faturou essa? Bora para Paulista? Bora para Paulista ou ainda não? Meu cara, eu não vou embora para Paulista, nem para Biden, nem para Trump, para mim, isso não vai mudar. Mas fala a verdade, você sempre tem uma surpresa, né? Há um tempo atrás a gente descobriu que você tinha um passado artístico na noite paulista. Então, assim, eu não vou me surpreender agora se você disser que você já foi para Paulista comemorar título do Timão, né? Então, daqui a pouco você vai me chamar de comunista. O pior é que eu já fui, viu? E aí, qual que é a sua impressão aí da eleição? Olha só, eu estava ouvindo o Rodrigo falar e eu estou atualizando aqui minha planilha porque eu estou acompanhando isso desde o início. Tá? Então, estou tentando fazer algumas projeçõezinhas aqui. Aparentemente, se meus cálculos estiverem errados, estiverem certos, a gente está falando de uma diferença no Arizona de 67 mil votos, 68 mais precisamente, e com votos para apurar ainda da ordem de 460 mil. Então, percentualmente, representa 15% do total de votos que ainda faltam para apurar. Ou seja, o Rodrigo tem um ponto. De fato, ele tem um ponto. Vai precisar ver de onde vão aparecer esses votos, esses 400 e tantos mil, para a gente ter uma ideia mais clara de se a tendência vai permanecer ou não. Então, tem essa preocupação. Mas, por outro lado, a Geórgia, a gente está falando de uma diferença de 12 mil votos entre os dois, tendo ainda 99 mil para apurar. E com a tendência, que está na Geórgia, isso é uma estimativa minha, está baseado numa média do que as redes estão pontuando com o que já foi apurado. Estou fazendo uma inversão aí para tentar ter uma estimativa. Então, com a tendência da Geórgia, é possível que aconteça uma coisa meio surreal. O Biden leve da Geórgia e o Trump leve no Arizona. E aí? O que acontece? O Arizona tem menos votos menos delegados do que na Geórgia, né? Então, Geórgia acho que tem 15 ou 16, não é isso? 16. O Arizona tem 11, né? Daí o Biden leva. Aí o Biden leva. Tá? Entendi. O que eu acho que pode mudar
que a gente não tem ideia do que está acontecendo, não está nada claro. Nevada. Tudo bem que Nevada foi levado da última vez pelos democratas. Nevada tem um perfil mais, digamos, Califórnia, mas ainda não está claro. Eu acho que está muito pau a pau e eu acho que tem esses 3 estados ainda para resolverem. A Pensilvânia, estou dando como Trump. Eu acho muito difícil o Biden conseguir virar lá. Mas a minha aposta, com tudo isso que eu estou acompanhando aqui, é Biden. Mas, assim, é muito pau a pau. Não me surpreenderia se ainda desse Trump. Eu acho que, só para complementar aí que o Cleveland falou, eu acho que a aposta do mercado, o mercado de apostas, enfim, a própria bolsa, se baseia no fato de que os democratas não fliparem, para o Trump ganhar, os democratas não podem flipar nenhum dos estados onde os republicanos estão na frente agora. Geórgia, Pensilvânia, Arizona, a North Carolina, Arizona tá enfim. Biden. E isso, já está com Biden. Esses 3 estados do leste, nenhum deles pode ser flipado, né, para o Trump ganhar. E isso parece ser um tough call, uma aposta difícil. Por isso que eu acho que as apostas estão pró-Biden, né? Uma boa coisa, Marcelo, só para rapidinho, uma boa coisa que parece que está encaminhando é que o Biden leva, mas o Senado é republicano, né? Então segura um pouco o ímpeto do Biden querer fazer maluquices, né? Então tem esse contraponto aí que eu acho muito importante. Mas o Senado tá empatado nesse momento, né? 48-48, certo? Acho que está 49, né? Acho que tem um voto. Eu acho que tem uma cadeira mais. Eu acho que é uma cadeira a mais para os republicanos. Mas teria que ser 50, teria que ser. Tá 47 55. democratas, 48 os republicanos. Bom, eu vi na Fox, estava 48. Para mim, não discordo aí. Acho que o cenário provável mesmo é que o Biden ganhe, mas não está fechada a questão. Espero que o Trump ganhe, porque eu estou apostando um almoço aí num outro grupo, que se eu ganhar, vai rolar um pequeno esculacho, mas essas são questões internas. E dessa eleição, assim, ainda que a gente tenha uma grande incerteza, né, mesmo havendo um cenário provável, eu acho que tem algumas certezas que essa eleição nos traz, né? A primeira delas, né, que assim, os institutos de pesquisa, a meu ver, ainda que o Biden ganhe e o Trump perca, erraram fragorosamente, né? Porque o que nós estamos vendo nem de longe é o cenário que mostravam até ontem aí para gente. Então eu tenho essa sensação. Me corrijam aí se vocês acharem que não. Acho que a cobertura da imprensa e da mídia nesse sentido também, em linhas gerais, ainda que nos Estados Unidos tem até um pouco mais de pluralidade do que a gente tem aqui, mas colocando tudo meio que no sacão, acho que a mídia também errou demais, né? Assim, tanto no sentido de uma cobertura mais tendenciosa, como assim, de ecoar essas pesquisas que nos se mostram. Agora, uma coisa que me parece que para nós brasileiros eu vejo recorrentemente, né, críticas ao sistema eleitoral americano, né, numa conta meia boboca, assim, de 1 por 1, né, como é o nosso sistema aqui, mas que parece, essas críticas, pelo menos boa parte delas, eu sei que elas existem inclusive nos Estados Unidos, mas parece que elas ignoram um pouco o histórico do país, né? Que na verdade os estados americanos, né, Charali, já existiam antes mesmo da própria organização federativa, né? Então essa força do estado, esse modelo que vai desde de uma estrutura própria de eleição até os delegados, até esse formato, ele visa exatamente isso, né? Criar essa unidade, né, federativa, porque fosse um sistema 1 por 1, né, acho que talvez a gente corresse o risco aí de perder essa essência federativa. Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção, assim, a crítica fácil a um sistema que já é por anos. E, obviamente, que eu vou esperar de camarote, né, ver se essas críticas elas vão permanecer tão agudas dependendo do resultado da questão, né?
porque como disse o Xará num dos seus comentários sempre brilhantes lá no Facebook, né? Eu não lembro do pessoal ter criticado tanto o sistema eleitoral assim na eleição e na reeleição do Obama, né? Parece que vai meio de acordo com quem está para ganhar ou não a eleição. Acho que é isso, né, Xará? Dá a impressão. Bom, agora vamos baixar mais a nossa bola, né? Que a gente também não está com esse futebol todo aí para ficar discutindo eleição americana. Vamos trazer a coisa aqui para o planeta Terra. Nossa, essa eleição para a prefeitura nossa e as prefeituras em geral, pelo amor de Deus, né? Parece que não tem campanha, não tem debate. Meu Deus, que eleição horrorosa. E pior, não tem nem candidato, né? Eu queria ouvir aí as considerações, agora eu vou começar na direção contrária, só esperar ele terminar o gole de vinho dele. E aí, Cleveland? E essa eleição para prefeito, meu Deus do céu? Qual dela você está falando? São Paulo, Rio? Não, nós estamos aqui em São Paulo, mas eu acho Rio Grande do Sul? eu acho que o cenário de São Paulo não é muito diferente do que é o Rio de Janeiro, né? É um desastre. É um desastre. Um show de horrores, né? Não, eu confesso, eu consigo ter candidato a vereador, ponto. Candidato a prefeito, eu olho, ninguém me representa. Assim, nem perto. Você não curte o aerotrem? Cara, olha, prefiro ir de avião, tá? Só para informar. Não, mas o que mais está me assustando nessa história toda é a quantidade de promessas que não tem absolutamente nada a ver com prefeitura. Geração de emprego, você controlar não sei o quê. Assim, e fora umas propostas que eu acho fantásticas, né? Então, vamos lá, vamos dar moradia para todo mundo. Tá, cadê o dinheiro? Vamos lá, vamos passe livre. Passe livre, é grátis. Tá bom. E quem é que banca isso? Fantástico Múltiplo de Bob, mas pode chamar Fantástico Múltiplo de Bolos, né? Não, mas eu acho que aí tem que chamar muito a atenção do seguinte, meu caro, você acha bonitinho isso, dar passe livre, não sei o que, isso, aquilo? Sabe quem é que mais vai ganhar nessa história? É quem tem mais dinheiro. Porque pobre vai pagar via outra conta, vai deixar de ter serviço médico, vai deixar de ter educação, vai deixar de ter outras coisas. Então, meu caro, esse negócio de ficar subsidiando dá um péssimo sinal. Você sobrecarrega o sistema, assim, esse país é tudo contra, né? Eu, honestamente, não consigo escolher candidato para prefeito. E aí, Rodrigão? Se eu tivesse no Sul, me matava. Ô, Rodrigão, e aí? Você está super ansioso para pegar seu título eleitor, exercer sua cidadania, ir lá como munícipe, escolher seu prefeito? Eu percebo no seu olhar, enquanto eu pergunto, assim, um entusiasmo radiante, né? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu moro em São Caetano do Sul, que é onde eu voto, não é em São Paulo. Eu moro em Itapevi, olha que sorte. Pois é. Então, eu tenho que acompanhar a eleição em São Paulo porque ela me afeta, né? Que eu vou todo dia para São Paulo. Não, né? Não agora na pandemia. Na pandemia eu estou ficando em casa mesmo. E é só o terceiro orçamento do país, né? Então. E aqui em São Caetano, cara, tudo indica que eu vou votar em branco, tanto para vereador quanto para prefeito. Viu? Eu não consigo me decidir. O prefeito atual foi, não sei se vocês sabem, ele foi condenado por improbidade administrativa, cassado, voltou, está sub júdice, né? Mas pelo que eu soube aqui... Que loucura, né, cara? Ele foi condenado, chama Auríquio. E não vai poder concorrer. Ele estava concorrendo, mas não pode. Pode. Então, não sei, assim, São Paulo, tem aí os candidatos. Acho que o Bruno Covas vai para o segundo turno, certamente, né? Acho que é eu Talvez o Márcio França. Tudo de bom para São Paulo, eu desejo. Ô, Xará, e aí, quais são suas impressões sobre esse verdadeiro circo de horrores que é a eleição municipal? Então, São Paulo, eu sempre digo isso, São Paulo é uma cidade ingovernável, você não consegue governar uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? Esquece, não existe isso. Tanto que São Paulo é um pêndulo, né? Você tem direita, depois esquerda, depois direita, porque nenhum prefeito... Acho que o único que eu lembro que foi reeleito foi o Kassab, que na verdade não tinha sido eleito antes, ele entrou no lugar do Serra e conseguiu ser reeleito. Sim. É o único que eu lembro, assim, de ter sido reeleito. Talvez o Covas agora consiga, né, ser reeleito, que é uma raridade, porque é uma cidade que maltrata
assim, qualquer governante, você não tem como governar essa cidade, ela meio que se autogoverna, né? Porque é muito grande, são tantos problemas em tanto lugar que... É o império do caos, né? Exatamente. É muito caótico tudo, né? Então eu não tenho grandes, assim, eu meio voto olhando o federal, porque o estadual e o federal, um negócio maior, porque faz parte do xadrez político, porque, de fato, do ponto de vista de administração, eu não acredito que tenha alguém que consiga administrar essa cidade, né? Eu não... Desculpa, acho que você ia falar mais alguma coisa, eu acabei de interromper, Não, perdão. só para encerrar, a última pesquisa da Datafolha saiu hoje, o russomano despencando, né? O cavalo paraguaio, então está bem dentro do que a gente já esperava. E para mim, eu acabei de escrever isso no Facebook, o França vai para o segundo turno. Eu acho que as pessoas estão começando a lembrar dele como sendo o cara que podia ter votado por não estar o Dória aí. Exato. Eu acho que Não, e na cidade de São Paulo ele ganhou. Exatamente, né? Então acho que as pessoas estão começando a lembrar, né? Porque tem esse processo, né? Quando começa a minha propaganda eleitoral, o pessoal ainda está meio fora de forma, né? E aí quando você começa a martelar, fala, pô, foi aquele cara lá que quase ganhou do Dória. Pô, não votei no Dória, devia ter votado nele. Então acho que ele corre por fora e acho o seguinte: entre Russomano, Boulos e Márcio França, se tem alguém que tem chance de ganhar do Bruno Covas, é o Márcio França. Bom, Xará, acabei de escrever isso no Facebook. Aposto que você leu e agora tá tomando isso como sendo sua autoria. Juro por Deus que não, porque eu estava nessa sala. Se você entrar lá no Instagram da Nucleopar Investimentos, você vai ver que eu estava numa live. Antes da gente estar batendo papo aqui, eu estava fora, mas se tem alguém que tem chance de ganhar do Bruno Covas, eu acho que o Bruno Covas deve estar torcendo por o Boulos mais do que a mãe do Boulos. Não tem dúvida. Porque aí fica fácil a brincadeira. Porque eu, por exemplo... A França vai ser bom para São Paulo? Ninguém vai ser bom para São Paulo. Não existe a possibilidade de ter alguém bom para São Paulo. O problema é o seguinte: quem que vai ser péssimo ou horroroso? Eu acho que é essa. Novamente, nós vamos para aquele exercício que não nos é novo, de fazer aquela escolha, né? Com o dedo no nariz. Porque eu tenho um norte. O orçamento da cidade de São Paulo é o terceiro orçamento do país, mais do que qualquer outro estado da federação, se é que a gente pode chamar o Brasil de uma federação. Então, assim, esquece. Quem é que está lá contra o Boulos é quem eu vou votar. Eu, na minha leitura, não acho que o Márcio França seja menos à esquerda, acho que ele é só um pouquinho mais maquiado, mais ajeitadinho, entendeu? Mas é o único cara que eu acho que o Bruno Covas não gostaria de enfrentar no segundo turno. Bom, vamos ver aí como é que a coisa vai se desembaraçar, mas que é brincadeira, né? Esse fenômeno do Celso Russomano é surreal, né, cara? Surreal, totalmente. Surreal, cara. Impressionante como é algo que se repete. Bom, seguindo aqui a nossa pauta previamente combinada, nós iremos falar agora de autonomia do Banco Central. Agora eu vou começar aqui pelo meu xará. Xará, a gente está virando gente grande, é isso? Parece que sim, né? Impressionante como essas reformas microeconômicas que não chamam muito atenção. Bom, a gente fizemos o marco do saneamento, daqui a pouco é o do gás. A medida, agora a MP da liberdade econômica, né? Autonomia do Banco Central. São passos, né? Às vezes a gente não dá muita importância para isso, mas você vai colocando pequenos avanços institucionais que acabam te amarrando. Você veja, teve essa coisa do teto do gastos, né, que foi aprovado em 2016, teve muita briga e tal. É isso que está nos segurando hoje. Se não fosse isso... Nossa, perfeito comentário, Xará. Frito. Perfeito comentário, perfeito. Exatamente. Imagina, gente, no meio dessa pandemia, esse povo louco para gastar, porque, né, imagina, gastar sem licitação, ó que beleza. Então, você imagina a gente sem teto de gastos, né? Então, e esse negócio da autonomia, ela vem numa boa hora, porque, veja, a gente viu, tudo bem, o Banco Central, ele é autônomo de fato, né? Na prática, até prova em contrário.
Só que você vê movimentos meio estranhos, né? Quer dizer, o Tombini com a Dilma foi um negócio, foi um casamento meio esquisito, né? O cara meio Sim, que aceitou uma inflação acima da meta durante anos, né? É um sim. negócio assim meio estranho para um banco central, meio em sintonia com o executivo. Então, não estava cumprindo o seu mandato. E eu fico com receio, sinceramente, porque até agora o Bolsonaro pegou um banco central gostosinho, né? Derrubando a taxa de juros até 2%. Que Venta, presidente que não gosta disso? venta a favor, né? Daqui a pouco vai ter que subir essa taxa de juros. E aí, você sabe como é o Bolsonaro, é um cara que, né, puta, começa a dar palpite para tudo quanto é lugar. E um negócio delicado desse tipo, uma palavra dele azeda os mercados. Então, você ter uma blindagem oficial ajuda, né? Sim, sem dúvida. Ô, Cleveland, você que esteve lá, né? A sua opinião, como alguém que já participou da máquina governamental, ela é muito relevante. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse avanço aí que nós tivemos essa semana com a votação da autonomia do Banco Marcelo, Central. não conta para ninguém. Não deixa os políticos saberem disso, não, cara. Não Melhor não, deixa, não deixa de saberem que eles aprovaram isso, por favor. melhor, Não melhor, deixa o Bolsonaro saber. melhor não repercutir. Não faz isso. Deixa quieto, finge que não aconteceu nada. Para Vai com que, isso, Marcelo. vai que, vai que alguém vê o que a gente está conversando aqui, né? Porque afinal de Pelo contas, amor de Deus. ainda bem que a gente não é preocupado com a audiência, não faz uma vaquinha para turbinar o vídeo, né? Mas o que você Não, achou? Acho que é um avanço, né? Importante. não, é uma discussão antiga, né? Desde a época que eu estava lá no governo, a gente sempre falava isso, queria propor isso, mas não tinha nem chance de passar esse negócio. Então, isso foi um ponto bastante positivo. Você conseguir dar independência para o Banco Central é uma coisa positiva, principalmente no momento prévio à tempestade perfeita que a gente vai enfrentar. Porque o ano que vem a gente não segura inflação, a gente não segura dólar, a gente não segura absolutamente nada, porque não vai ter reforma que os políticos não querem fazer. Aí o que acontece? O que vai sobrar para o Banco Central? O Banco Central vai ter que dar um choque de juros. A gente está falando em quantos pontos percentuais acima do tesouro de risco que estão precificando por aí? 4,5, 5? Não sei. Mas a inflação que a gente tem, qual é a taxa Selic que está posta aí? Tudo bem que não é a Selic que está valendo, né? Porque o Banco Central está pagando mais. Você vai para o Tesouro, você já dá uma olhada nisso. Mas eu acho que tem esse lado muito positivo, porque vai dar um sinal claro, se o Banco Central de fato for independente, que se os políticos não fizerem nada, a única saída que sobra é você fazer política monetária restritiva, não vai ter alternativa. E isso Mas vai ter você, impacto sobre eles. mas você acha que ano que vem a gente não avança nada em reformas? Duvido, Marcelo. Honestamente, eu duvido que a gente faça a reforma que a gente tem que fazer. A gente vai fazer uma coisa cosmética que Não, não vai tudo resolver o bem. problema. Ah, tá, entendi. Você acha que tem alguma reforma que não vai ser a ideal? Vai estar Mas, muito longe da ideal. E quem faz um pouco de conta macroeconômica sabe que esse negócio vai estourar. O problema é a trajetória da dívida comparativamente com o crescimento do PIB. Essa bomba vai estourar, não tem jeito. A não ser que você faça tudo que você deve mais um pouco, essa bomba vai estourar. Agora, deixa eu fazer um comentário rápido. Eu acho que a independência sempre é boa, independente das agências e tudo mais. A gente só precisa tomar cuidado para não cair no outro lado, tá? A captura. Você ter o Banco Central agindo de acordo com alguns interesses específicos de alguns grandes bancos, digamos assim, e deixando de lado o que é primordial no Banco Central, né? Que é você cuidar da moeda. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, o Fed ainda tem como obrigação cuidar do nível de emprego também. Não sei se vocês sabem disso, né? O perfil do Fed é muito diferente do perfil do nosso Banco Central, inclusive. até Mas eu acho que historicamente, né? o efeito líquido é positivo. Eu acho que o efeito líquido dessa independência é positivo. E aí, Rodrigão, fechamos questão, volta com os relatores? Não, não exatamente. Opa, abriu uma divergência aqui, vamos ouvir. Isso é bom. Não, eu não sei se mudaram, mas tem umas coisas estranhas nesse projeto, tá? Então, eu vou mencionar aqui em ipsis literis, né? O parágrafo único do artigo 1º, né, fala que o Banco Central, além de objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, tem que zelar
pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego, que vai ao encontro aí do que o Cleveland falou sobre o Fed norte-americano. Então, eu não sei exatamente se isso é bom ou é ruim, mas ele não tem apenas o objetivo de assegurar a estabilidade de preço. Isso que eu acho que é importante de mencionar. A segunda coisa que eu queria mencionar é que o artigo 2º diz assim, o que eu acho muito estranho, mas diz assim, está escrito assim: as metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Daí, competindo privativamente ao Banco Central, conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. Então, você pode ter mais de uma meta de política monetária. É isso que está escrito. Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso... Oi? Posso só fazer um comentário? Pois não. Essas metas, é que não está claro, mas no fundo, o Banco Central já trabalha com outras metas. Por exemplo, metas de concorrência, elevar a concorrência no setor. Então, essa é uma outra meta. Mas é de política monetária? Não é especificamente de política monetária, mas é definida no Conselho Monetário Nacional. Tanto é que toda essa discussão sobre Open Bank e outras coisas passam por lá. Então, você tem as diretrizes gerais no Conselho Monetário e você tem o Banco Central criando as normativas. Mas Não, tudo bem, mas ali está dizendo metas de política monetária, que é um negócio esquisito, porque metas de política monetária você pode subentender que seria juros e seria a base monetária, né? Você interferir na base monetária. E no geral, ou você faz uma ou você faz outra. É isso que eu acho estranho. Mas, enfim, em tese, eu sou favorável completamente à independência do Banco Central. É óbvio, isso daí tinha que passar mesmo, né? Mas eu acho que está estranho como está escrito lá na resolução, na lei, né? Bom, eu não tinha visto a lei exatamente, mas talvez você tenha razão, Rodrigo, porque o debate dentro do Congresso, você sabe como é que é, né? Você manda uma coisa, sai qualquer coisa de lá. Não, eu só estou achando isso daí, deixa eu falar uma coisa. Quem observou isso, diga-se de passagem, não fui eu, foi o Roberto Eleri, num post dele no Facebook, e eu fui olhar a lei e de fato está escrito lá. Só uma observação sobre esse primeiro ponto. O segundo ponto eu realmente não consigo. Talvez ele esteja se referindo à meta de, sei lá, alguma coisa quantitative easing, uma coisa relativa a isso, enfim. Mas o primeiro ponto foi uma concessão para que os partidos de esquerda, mas não só de esquerda, o Centrão também, né? O Centrão também é meio contra esse negócio da autonomia. Votasse, porque tinha que ter alguma coisa nesse sentido, nesse estilo, subsidiariamente. Então, se você olhar ali, eu estou procurando aqui o texto, não estou encontrando, mas pelo que eu lembro, ele coloca de maneira subsidiária. O principal é manter o poder de compra da moeda e subsidiariamente fazer Não, é o parágrafo único do artigo 1º, e falou, sem prejuízo de isso, manter sem a estabilidade prejuízo da moeda. Isso, sem prejuízo. Sem Então, prejuízo. Não, tudo bem. É subsidiário. E, assim, foi a concessão que teve que ser feita para passar o negócio. Eu achei aceitável, dado que é sem prejuízo e, portanto, vale aquilo que está no caput, né? É sempre um risco, mas era ter isso ou não ter a lei, né? Então, eu acho que é melhor ter isso do que não ter a lei. Xará, você entra aí com a sua observação naquela minha tese, que é o seguinte: é melhor uma reforma ruim do que não ter uma reforma, né? É que o ótimo é inimigo do bom. Eu vou falar aqui o meu viés de operador, né? De quem está lá na linha de frente. Eu lembro que no episódio da Dilma, se destruiu ali uma credibilidade que se construiu ao longo dos anos, né, de algo que era de fato, né, e era nisso que o mercado acreditava. Quer dizer, no Brasil não existe uma lei que diz que o Banco Central é independente,
Mas desde que se tenha um plano de metas, ele agiu como tal. E ali na Dilma houve essa ruptura, né? Então, a partir do momento que, vamos imaginar o seguinte, que se não tivesse tido aquela ruptura, essa autonomia do Banco Central hoje já seria importante. Mas talvez em termos práticos, não tanto quanto, por a gente ter um histórico irretocável. Não é o caso, né? Nós tivemos ali, e como você disse bem, para quem está de fora, né, se deparar com um líder, né, beligerante como é o Bolsonaro, que fala muito, né, que não mede as palavras, que traz volatilidade para o mercado, né, muita gente tira proveito disso e até agradece, né? Mas o fato da gente ter isso de maneira formal, eu vejo como um tremendo avanço. E especialmente, né, se nós nos depararmos com um cenário tão desafiador, que é um cenário bastante provável, como o Cleveland descreve. Então, eu acho que, corroborando aí o que o meu xará disse, essa é uma daquelas notícias que passam um pouco desapercebidas, mas que se você vai juntando essas pecinhas, elas ao final formam um mosaico que eu acho que é um pouco dessa história do Brasil, né? Enquanto a gente dorme, o país avança, né? Enquanto a gente dorme e não está tentando contra o Brasil, ele vai sobrevivendo aos brasileiros. Eu acho que essa é uma notícia positiva, não teve tanta repercussão, mas especialmente para a gente que é do mercado financeiro, eu acho que na curva do tempo é algo importante. Bom, eu queria seguir em frente aqui com o nosso bate-papo, né? Falamos aqui da autonomia do Banco Central, e hoje eu vivi uma situação muito interessante. Eu fui amorosamente censurado, né? E a censura que eu sofri é o seguinte: toma cuidado. Falar disso é perigoso. Porque hoje nós estamos num grau de histeria coletiva que quase que existem assuntos proibidos, ainda que eventualmente você possa se posicionar com alguma clareza, né, sobre o tema, mas o simples fato de você correr o risco de ser mal interpretado, ele cerceia o debate. Então, olha o risco que a gente está vivendo. Então, eu queria colocar um disclaimer no nosso próximo assunto, né? Vou falar até pelo Vitor, que não está aqui. Nenhum de nós quatro, muito menos o Vitor, é a favor do estupro. Atenção, todos nós temos mulheres, sobrinhas, todos nós temos uma mãe, filha, então nós somos absolutamente radical contra o estupro. Não há nada que justifique um estupro. Roupa, ambiente, hora, vítima é vítima, agressor é agressor. O estupro é o crime mais abominável que existe, a tal ponto que a própria escória abomina ele. O estuprador, quando vai para uma cadeia, ele tem que ficar lá no seguro, porque se ele demora, os caras matam o cara. Então, tendo esse disclaimer como premissa, nessa semana, especificamente anteontem, surgiu nas redes sociais a polêmica da vez, e que eu peço desculpa de estar me alongando um pouco aqui, porque geralmente eu toco a bola para vocês, mas em que eu fiz até eu fiquei muito abatido com essa polêmica, e vou explicar por quê, e concateno ela com a polêmica da privatização do SUS. As redes sociais foram tomadas pela tal do não existe estupro culposo. Logo de imediato, no meu Facebook eu escrevi, olha, eu não sei se isso está em alguma sentença, até imaginava que não, ou se isso é apenas um rótulo jornalístico. Mas eu acho que mais importante é tentar entender do que se trata, né? De onde surgiu esse histórico, do que a gente está falando. E aí, quando você vai ver a sentença do juiz sobre o caso, o que ele diz é exatamente o contrário, né? Que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê a existência do que seria um estupro culposo, um estupro sem intenção, que as pessoas se perguntam, mas como é que pode estuprar? Por exemplo, seria o caso de um jovem que, indo numa balada restrita a maiores de idade, se deparasse com uma menina que, tendo burlado lá o sistema de segurança, tivesse lá 14 anos e imaginava que estava ali se relacionando com uma maior de idade, ou seja, não haveria ali o dolo. Extensão que ele aplica a quem eventualmente pudesse relacionar com uma pessoa que, ainda que tivesse ali uma dosagem de álcool, não aparentasse, ostentasse, né, flagrantemente uma embriaguez de tal ponto que não haveria o dolo em ter ali, porque o simples ato já caracteriza estupro, mas não haveria o dolo. Bom, a partir disso, se virou um rastilho de prova. Bom,
não precisou de muito tempo para, na mesma noite, o veículo de informação, Intercept Brasil, se é que a gente pode chamar de veículo de informação, colocou uma nota dizendo que em nenhum momento havia ali, de fato, na sentença, a expressão estupro culposo, aquilo que eles chamaram de um artifício jornalístico. Eu achei o uso da palavra artifício muito bem empregada, diga-se de passagem. Sob que ótica eu gostaria de discutir esse assunto com vocês, tendo feito o disclaimer que eu fiz, para que não haja nenhum tipo de margem, nós, né, por uma eventual opinião qualquer, não vá parar numa fogueira aí, ou eventualmente pendurado aos pedaços pelos postes da cidade, ou, sei lá, vítima de um linchamento, coisa do tipo. E qual foi a concatenação que eu fiz com o Defenda o SUS? No caso do SUS, era um decreto de 2 artigos, fundamentalmente um artigo que dizia o seguinte, olha, estudo para ver a possibilidade de fazer uma parceria, coisa que já existe em outros mecanismos e esferas de governo e no próprio SUS, né? E se criou a partir dali o rótulo Defenda o SUS. Teve gente que disse que ia ter que pagar para ter consulta, e aí virou aquela loucura toda, né? Uma oposição mal intencionada, um governo que se comunica mal, e uma histeria coletiva, um analfabetismo de tirar a esperança no futuro desse país. Porque nós somos de uma geração que, para a gente se informar sobre as coisas, a gente tinha que ir atrás. A gente aqui na biblioteca, a gente era censurado, hoje não. É só o cara, camarada, colocar no Google e ler. Eu não preciso de ninguém, é só sei lá na sentença, só você ler. Então, assim, nesse episódio todo, né, não entro no mérito da moça, que bom se aquele rapaz, em sendo inocente, que não pague por um crime que não cometeu, porque no Brasil, um cara inocente condenado por estupro é como se ele tivesse sido condenado à morte, né? Você imagina, é uma loucura. Então, assim, não é essa o que está em questão. O que eu gostaria de dizer, como é que vocês viram essa histeria, esse linchamento, essa loucura das pessoas saírem julgando, criarem campanhas sem se darem assim, ao mínimo trabalho de se informar? Assim, eu estou exagerando, eu estou muito sensível, assustou a mim demais. Assustou a vocês também? Marcelão, relaxa que é isso aí mesmo, é daí para pior. Xará, eu queria a sua impressão, desculpa aí eu ter me alongado tanto, falado, sou um tagarela mesmo, mas esse assunto em particular mexeu muito comigo. Hoje, inclusive, como eu disse para vocês, eu fui amorosamente censurado. Não fale sobre isso, é muito perigoso. Teve jornalista aí que perdeu o emprego, aí as pessoas podem não entender o que você está falando, então eu prometo que é a última vez que eu falo sobre esse assunto, mas eu não podia, né? Já tinha combinado com vocês, ia falar, tem que falar disso aí. E aí, Xará, o que você acha? Interessante isso. Eu vou falar do ponto de vista, exatamente esse assunto que você levantou, sem fazer a relação específica com o SUS ou com a questão do estupro, enfim. Você sabe que eu devo publicar no Facebook mais ou menos uns 70% dos artigos que eu começo a escrever. 30% eu jogo fora, antes de publicar. Por quê? Porque eu tenho uma ideia. Alguma coisa que me chama atenção, alguma coisa que eu fico indignado, tal, aí eu começo a escrever. Aí eu começo a pesquisar. Vou atrás das informações, tal. Aliás, parabéns, né? Você escreve maravilhosamente bem, de uma forma muito bem baseada. Sou seu fã. Obrigado, Xará. Depois a gente vê o cachê aí. Tá bom, eu sou só um palpiteiro, agora você não. Você realmente fundamenta suas opiniões. Então, tem umas 30% das histórias que eu começo a contar não param em pé. Porque aí eu começo a pesquisar tal, e não faz sentido o que eu estou escrevendo, eu não consigo ter convicção naquilo que eu estou escrevendo, aí eu jogo fora. Porque eu não vou conseguir sustentar aquilo. Não é um negócio que faz sentido. Não que os 70% que eu publique esteja tudo absolutamente correto, porque tem gente que vê e comenta e fala, putz, de fato eu não prestei atenção nisso, faz sentido, às vezes corrijo, às vezes eu peço desculpas, tal, mas isso que você falou é tremendamente importante e a gente esperaria, inclusive, me chamou muita atenção, nesse episódio do SUS, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar assistindo, na hora do almoço, a Globo News, e era de uma superficialidade impressionante. Os comentários daquele jornalista estavam ali, assim, caramba, será que é isso que está escrito lá? Você vai ver, não tem nada daquilo escrito, né? Era um negócio completamente diferente e ficou exatamente isso, porque o SUS é muito... E jornalistas tarimbados. Aliás, parênteses aqui, hoje saiu uma pesquisa
não lembro a agência, uma agência de pesquisa de opinião, dizendo que a CNN News, né, a TV brasileira, é a que tem maior credibilidade, né, ou menos enviesada. Isso. Não cita a Globo News, mas claramente a Globo News é a outra que mostra, inclusive a CNN vai fazer uma campanha publicitária com base nisso, mostrando a Globo News como sendo vista como antigoverno, né? E a CNN como a mais equilibrada. Sim. Isso é pesquisa de opinião pública, é isso? Então, é uma agência dessas que fazem pesquisa qualitativa, tal, né? E o aspecto da pesquisa era justamente esse, tentar pegar a percepção do público sobre o apoio ou não ao governo, ou ser anti-governo, ou ser a favor do governo, né? Enfim. Então, não sei, a Jovem Pan, por exemplo, deve dar super a favor do governo, coisa assim. E a Globo News, que não é citada nessa reportagem, mas eu tenho certeza que é mostrado contra. E, de fato, se você olha, não é uma questão de ser contra o governo, é de uma superficialidade na crítica. Eu fiquei abismado com esse negócio do SUS. Abismado. Realmente um troço que não... E jornalistas tarimbados, né? Então, é uma pena. Eu não sei se você se lembra, e eu escrevi isso no meu Facebook, que era um dia muito triste para mim, comentei isso no nosso último encontro, porque uma jornalista que eu sempre tive em alta conta, de uma pessoa equilibrada, ponderada, ainda que, e não tem problema nenhum, jornalista ter uma simpatia política, né? Todos nós temos, né? Mas não é por isso que 2 mais 2 vai deixar de ser 4, né? E aí, quando eu vi, naquele episódio do SUS, uma pessoa que eu tinha altíssima conta, né, cedendo aquela histeria, porque das duas, uma. Ou a pessoa ficou burra do dia para a noite, ou ela está se prestando a um proselitismo político absolutamente desonesto e irresponsável e que não tem nenhuma preocupação com quem supostamente estaria sendo protegido. Vamos pensar assim, não vai privatizar o SUS, pobrezinho do pobre coitado que não vai ter mais direito. Não se trata disso, ninguém está preocupado. A mesma coisa. O Intercept não estava nem um pouco preocupado com aquela moça, muito menos com aquele rapaz que poderia vir a ser condenado injustamente, uma vez que nos fatos em si o Ministério Público não via como sustentar a denúncia. O juiz vai além, explicando, mostrando tudo aquilo, porque também é grave demais. Você condenar alguém por um crime que não cometeu, e ainda mais por um crime de estupro. Então, essa loucura das pessoas ouvirem dizer e a partir dali saírem linchando, cara, isso. E aí eu concatenei essas duas coisas, falei, gente, as pessoas não leem, não se informam, não tem um pingo de serenidade. Eu aprendi na minha vida, uma história ela tem pelo menos 2 lados, né? Pelo menos, né? Alguém te contou uma história, falou, deixa eu ver essa história aqui e tal, mas peraí, se tem uma outra parte, vale a pena a gente ouvir, quando não mais. E o que você acha, Cleveland? A gente está vivendo um momento de histeria coletiva? Marcelo, vamos lá, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, se é que é possível ser objetivo nesse caso. Logo que eu comecei a ver esse estupro culposo no Facebook, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a sentença. Tanto é que eu procurei e passei para vocês, né? Botei no grupo a sentença. Falei, gente, do que se trata isso, né? Que história é essa? Não existe essa frase na decisão. Não existe. Simplesmente a frase não existe. A gente já sabia antes do Intercept falar, porque a gente simplesmente leu a sentença. Não, pois é, né? Aí eu comecei a ver, e o que mais me assustou foi o seguinte: eu comecei a ver um monte de gente que eu considero pessoas inteligentes, capazes, que têm, assim, uma capacidade de raciocínio incrível. E principalmente, por incrível, eu não diria que por incrível que pareça, até se esperar, mais mulheres entrando na internet com essa frase, fazendo acusações, porque não deixa de ser uma acusação, e mais do que isso, propondo assinar um abaixo-assinado para que o rapaz seja condenado. Eu não sei se ele é culpado ou se ele não é culpado. A única coisa que eu aprendi em todos esses anos que eu lido muito com advogado é que indúbio pro réu. E o que o juiz fez foi isso. E o que tinha nesse processo? Não tinha provas do que ela tinha dito.
tinha a possibilidade, sim, dela ter sido estuprada, e ninguém no processo, ninguém na decisão, o juiz não falou que ela não foi. Ela falou, olha, não tenho provas suficientes. E a obrigação do juiz não tendo prova suficiente, não condenar. Então, se o Ministério Público não fez o trabalho direito, se o advogado não fez o trabalho direito, o que o juiz poderia fazer? Então, o que me preocupa é você condenar, sair condenando o juiz. Você está colocando a foto de pessoas no Ministério Público, juízes na internet, e acusando de ter um complô contra a garota. E eu não estou falando nem daquela parte que o advogado foi estúpido, grosso, infeliz. Infeliz é o mínimo que eu posso falar, né? Com relação à menina, o tratamento que ele teve, que é a parte do vídeo. Aí eu não tenho nenhuma dúvida. Mas daí para você ir para a internet e começar a pedir a condenação de alguém, generalizando, falando, colocando, e se fosse o teu filho, e se fosse a tua filha? Eu cansei de ler esse tipo de argumento. Aí eu pergunto também o seguinte, vem cá, e se você tivesse um filho que foi injustamente acusado de estupro? Exatamente, essa que é a pergunta. E se fosse teu filho? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma nisso. E eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento se houve ou não estupro. Sim, não claro. me cabe, eu não sou juiz. Eu só fui ler o processo. Tá? Então, o que me preocupa é que a gente está num nível de loucura tão grande que as pessoas acham que podem criar um abaixo-assinado pedindo a condenação de alguém e se alguém vai ser condenado. Gente, o que é isso? Então não precisa mais de justiça? Então vamos discutir no Facebook quem vai ser condenado e quem não vai ser condenado? É isso? É melhor ir lá e linchar o cara de uma vez. Mas isso é um lixamento. Isso é um lixamento. Exatamente. O lixamento foi do juiz, foi do promotor, foi de todo mundo. Olha, isso foi um lixamento público, gente. Quando eu vi esse negócio, eu entendi facilmente como se dá um linchamento. Pega, mata. Pega, mata. Meu, tá todo mundo correndo, não sei muito bem o que é. Apareceu um camarada ali, vamos pegar aquele cara e vamos matar ele. Então a sensação que eu tenho é que as pessoas têm uma crueldade dentro delas, um desejo de vingança que elas estão só esperando uma oportunidade. Só esperando uma ocasião. Tem um livro do Eduardo Janete da Fonseca que chama O Auto-Engano, e ali ele descreve uma situação que eu lembrei muito nesses dias, que era o seguinte, na época das cruzadas, o cara lá era um pagão, prendia um camarada lá, nós vamos te matar. Mas ele tinha uma chance. Antes de ser morto na fogueira, ele podia se converter. Os caras iam matar ele do mesmo jeito, mas ia ser uma morte mais tranquila, ele não ia sofrer tanto. Olha o requinte de crueldade. Aí o que as populações faziam? Para não dar a chance do cara mentir e dizer que tinha se convertido para ter uma morte que ele sofresse menos, eles arrancavam um camarada lá de dentro em nome de Deus. Nós estamos vivendo a Santa Inquisição do Facebook, é isso. Então, assim, cara, é uma loucura. E Cleveland, isso que você testemunhou, eu testemunhei também. Gente esclarecida, gente com já uma certa idade, comprando um negócio que ouviu dizer, sem se dar o trabalho de fazer... O beabá, não precisa... Cara, a sentença está lá. Eu não preciso ler nenhum jornalista, eu não preciso ler nenhum jornal. Ninguém precisa me dar de papá. A cor da minha barba. Fui lá ler a porra da sentença. E o juiz não diz em nenhum momento nada daquilo. E você tem lá uma série de coisas que mostram que, cara, você não tem elementos para condenar aquela pessoa. O juiz disse, eu não tenho prova. Foi isso que ele disse. Exatamente. Ele não falou que foi ou não foi. Exato, que é o que ele tem que fazer. Né? Porque tem lá uma série tem depoimentos, tem vídeos, tem evidências e assim, a bem da verdade, e eu não estou aqui defendendo o advogado de defesa, né? Eu acho que aquele linguajar, aquela situação, ela é toda muito chocante para nós, somos leigos, mas eu tenho a sensação que talvez, né, isso não seja nem tão raro assim. E acho que se tinha alguém que tinha que colocar um freio nele, eram as outras partes, porque é aquela história, ele tem que fazer tudo que ele puder, desde que ele não desrespeite a lei para isso, né? Para a defesa dele. E até sobre esse comportamento dele e dos demais, que se julgue aí, se romperam com algum código de conduta, se conduziram mal, mas não muda os fatos. E vale uma ressalva. O vídeo divulgado pelo Intercept, hoje eu comecei a ver o vídeo na íntegra, ele é editado. Ele não tem uma sequência toda que leva... Ele tem cortes, né? E ali você cria aquela dualidade. Como é que são as correntes de WhatsApp? As correntes Marcelo, de WhatsApp, elas sempre, só para concluir, as correntes de WhatsApp, elas sempre apelam para o nosso medo ou para a nossa solidariedade.
Olha, tem um lugar que está distribuindo fralda descartável. Olha, um lugar que está dando vacina, não sei o quê. Ó, toma cuidado. É aquelas histórias cabeludas. Por quê? Porque são coisas que sensibilizam a gente. Então, usam o nosso sentimento para nos manipular, nos induzir a algo. Cara, ontem isso foi tão claro para mim, tão cristalino. Eu falei, meu Deus. Cara, e foi por isso que me despertou tamanho desconforto aí. Eu peço até desculpa se eu estou exagerando, me alongando no assunto, mas eu acho que é um sinal doentio dos nossos tempos. Você ia falar alguma coisa, Cleveland, perdão. Não, é rápido. Eu acho que a maior prova de que o negócio foi tão montado, eu não estou falando o estupro, estou falando do negócio na internet. A abordagem, forma, a divulgação. Abordagem jornalística. A divulgação foi tão montada que o Intercept mesmo percebeu e voltou atrás falando, olha, é uma figura de linguagem, eu sei lá como eles colocaram. Artifício jornalístico. Artifício mesmo. O artifício jornalístico criou um negócio na rede que eu acho que até o Intercept percebeu o que era aquilo, o efeito que eles tinham causado. Então, eles, talvez com medo de tomar um belo processo na fuça, que merecem, tenham colocado daquele jeito depois. Rodrigão, você está atentamente assistindo diversos níveis de indignação. Uma indignação mais elegante, como a do nosso Marcelo Gutermann, né? Uma mais cartesiana, como a do Cleveland, e essa minha aqui, né? De um Paraíba metido a besta. Eu queria a sua impressão aí, né? Relembrando o nosso disclaimer aqui, que ninguém está discutindo aqui estupro nem nada, que a gente está discutindo é uma histeria coletiva diante de uma situação que foi colocada e que não condizia com a realidade. Eu acho o seguinte, isso daí é um reflexo da liberdade que nós temos junto com uma imprensa cada vez pior. Eu acho que caberia à imprensa esclarecer isso daí. E, na verdade, o que eu entendi é que a imprensa, ele repercutiu, como no caso do SUS, repercutiu algo que não existia, né? Que o tal do estupro culposo que ficou marcado nas redes. A nossa imprensa, ela está muito ruim. Ela está muito ruim em várias dimensões, no meu ponto de vista. Né? Em primeiro lugar, os jornalistas escrevem mal, né? Escrevem mal o português, a gramática mesmo. Eles se expressam mal. A gente vê isso em vários momentos, né, da expressão deles, né? Eles se expressam mal. E eles repercutem, eles se misturam, né, com a notícia que estão dando, né, dizendo o que eles pensam, sem pensar exatamente o que eles deveriam fazer. Então, assim, é um apanhado de coisas, né, que começou que a gente tem visto, né, várias notícias enviesadas e tudo mais, e um jornalismo que não vem para esclarecer, ele só vem para complicar, né? Infelizmente. Inclusive, assim, nos comentários que fiz no Facebook, uma senhora foi assim, não, mas também a moça, eu falei, eu não tenho autoridade para fazer nenhum julgamento moral, nenhum. Eu não posso deixar a mínima margem de dúvida, né, de que isso ou aquilo pudesse justificar uma violência contra uma mulher de forma alguma. Não posso compactuar com isso. Agora, se eu não posso compactuar com isso, e não posso mesmo, então aqui não cabe a mim fazer nenhum julgamento específico sobre aquela moça, muitíssimo pelo contrário, né? O que quer que tenha acontecido, eu não queria estar na pele dela, essa exposição, ter passado ali por aquela situação, naquele julgamento. Vale lembrar que, como era uma situação assim como a nossa aqui, né, o que diz a lei? Que a pessoa tem que testemunhar sem nenhum tipo de assessoria, sem nenhum tipo de auxílio. Então, né, e quem assiste na íntegra vê que tinha uma figura de um advogado que não estava no processo e que a princípio estava ali na sala. O juiz pede para que ela manuseie a câmera, mostrando que onde ela está ela não tem ninguém, como deve ser um depoimento, como se ela estivesse presencialmente em juízo, e ela diz ali, não, eu não consigo mover a câmera, eu consigo, não sei, mas enfim, parece que ela não conseguia, né? Estava numa câmera talvez muito fixada, vamos dar o benefício da dúvida. Mas o fato concreto é que, se não tem elemento para condenar alguém, se quem tem o papel de acusar diz que não tem, o que esse juiz podia ter feito?
E aí, assim, bastou a pessoa dizer que foi estuprada, e é isso, né? Assim, nós temos filhos, quer dizer, como é que é isso? Você está exposto à decisão de uma vida simplesmente a uma acusação que é feita e que não é possível sustentar. Então, realmente, isso assim foi assustador, mas como eu disse, mais importante... Nesse caso, só para concluir, o que aconteceu nesse caso foi um assassinato de reputação incrível, não só do réu, que no caso foi absolvido, mas das pessoas envolvidas, que no caso foi o promotor e o juiz. E eu acho, e eles, cara, o promotor não conseguiu juntar as provas, às vezes não tinha prova suficiente, sei lá, não deu certo, né? Olha, não é nem E ideia, assassinaram... não é nem ideia de avançar no mérito, mas eu me dediquei algum tempo a isso. Não é nem questão que não tem prova, né? Na verdade, as evidências apontam em direção contrária. Você tem depoimento do cara que prestou serviço de transporte, você tem mensagem de WhatsApp onde houve, né, uma correção de erro gramatical, algo que chamaria atenção para alguém que está sob forte emoção ou sob efeito de alguma droga, enfim, mas não é o relevante aqui. Não é o que... Marcelo, só porque você entrou nessa parte, eu também tomei o cuidado de ver a parte sobre os exames, que não consta nada. E fui conversar com alguns amigos médicos. Tem várias substâncias que não iam aparecer mesmo, sim, que não iriam aparecer. É verdade. Então, por isso que eu estou falando, eu não estou fazendo nenhum julgamento, não me cabe fazer nenhum julgamento. Exatamente. Mas eu fui procurar saber o que aconteceu. Então, pode ser verdade o que ela está falando, sim. Pode sim ser verdade. E pode ter tido uma decisão incorreta por alguma razão. Pode sim. E aí cabe exatamente recorrer a uma instância superior. Isso, o que não dá é para condenar alguém por conta do clamor popular, né? Isso. Abaixo assinado para você condenar alguém. Gente, chegar a esse ponto é algo absurdo. É linchamento. Então, realmente, eu peço desculpas a vocês de ter trazido esse tema sensível, né? Ao qual eu até, como disse, né? Não, mas o tema é sintomático, porque isso reflete um pouco uma imprensa que não consegue esclarecer o seu leitor, a sua audiência, não consegue esclarecer, não tem penetração para não deixar isso acontecer, né? Porque, na verdade, o compromisso não é mais informal, o compromisso é com cliques. Eu mostrei lá no antagonista, né, a chamada, né? A liderança... é muito perigoso, na verdade, né? Imagina. Porque hoje o negócio é clique, é caçar níquel. Mas é perigoso, né? Você pode... E está acontecendo, né? As pessoas estão usando até as redes sociais para fazer outras pessoas serem demitidas, não serem contratadas. É um absurdo. Daqui a pouco alguém vai descobrir o endereço desse rapaz, publicar, e vamos lá na casa dele e pegar ele e matar ele, já que ele não foi condenado. Né? Vai acontecer isso. Uma loucura. Você vê, eu não sei se eu comentei na semana passada, ou se foi no decorrer da semana, uma manchete do antagonista que dizia assim: a liderança do Jair é fraca. E tinha uma foto estampando a manchete do Mourão com o Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa que visse aquilo ia fazer uma correlação óbvia. Eu pensei comigo, o vice-presidente, por mais que seja o Mourão, não ia falar uma coisa dessa. E aí cliquei na matéria e dizia lá no conteúdo da matéria: segundo a coluna do articulista Merval Pereira do Globo, um ministro militar disse... Isso é jornalismo, cara? É honesto você estabelecer uma manchete que não guarda correlação nenhuma com o conteúdo da matéria? É honesto você fazer uma manchete que induza a uma conclusão quando você sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, não vão além da manchete? Então você está formando uma opinião de uma maneira tão enviesada, né? E aí uma moça até me explicou o tal call to action, que é um nome super bonito para caça-níquel, né? Que você faz um negócio ali para o camarada ficar curioso. Bom, beleza. Isso é muito comum no marketing digital, ela disse para mim. Falei, ótimo, no marketing digital acho que faz sentido. Já no jornalismo talvez não, né? Então é essa loucura, e isso que você apontou é perfeito, sabe? Porque talvez o amortecedor dessa histeria coletiva pudesse ser uma imprensa preocupada em informar, em esclarecer, e ir mais a fundo os fatos e fazer um contraponto àquela matéria que, para mim, é quase que criminosa, que o Intercept levou ao ar, né, e que depois precisou até colocar ali a notinha de esclarecimento sobre o artifício jornalístico. Eu adorei a palavra artifício, poucas vezes foi tão bem empregada por uma desonestidade. Bom, galera, eu gostaria de dizer que agora nós vamos para assuntos mais leves e melhores. Mas em sendo São Paulino, já não posso dizer tanto assim. Bom,
Se a gente pudesse criar uma máquina do tempo, eu queria ter parado na quarta-feira, lá pela tarde, porque eu ainda estava curtindo a vitória maiúscula do meu tricolor sobre o Flamengo, né? Esculachama a urubuzada, né? Isso aí, bateu asa, galinha, urubu, a gente abate. Pô, mas não deu tempo, cara. A realidade, ela é cruel. Ela vem e bate na nossa cara, né? A gente precisa ganhar de 2-1, fizemos 4-2 no último minuto, lá vem o São Paulo completar a maravilhosa marca de tomar 10 gols nos últimos 4 jogos. Na Copa do Brasil tivemos uma sorte lá na disputa do pênalti, quando estava lá 32-31 a gente conseguiu passar, mas ontem na Sul-Americana não passou. Eu, como um otimista, quero acreditar que foi tudo de caso pensado para que a gente possa se dedicar à Copa do Brasil, que é um título que a gente ainda não tem, e se dedicar aí a caminhar para o heptacampeonato brasileiro. Então, eu acho que foi tudo pensado. Ô, Cleveland, você quer falar alguma coisa aí sobre futebol? Liverpool? O Liverpool? Porque eu também quero ouvir de você, hein, Xara? Hoje você vai falar também, né? Porque seu time... Alguma coisa para falar do nosso tricolor, Rodrigo? Gente, assim, eu não estou muito decepcionado, não. Assim, eu não estou muito confiante faz desde sempre, né? Então não foi muito surpresa. Não, é chato né? É chato ser desclassificado, né? É chato. O Lanús não jogava bola fazia 7 meses. Tomamos gol de um cara mais gordo que eu. Mas parece que são 23 desclassificações de mata-mata que o São Paulo tem. Ele é campeão nisso, pelo menos, né? Em desclassificação de mata-mata. Pô, campeão pra caramba, né? Nisso a gente está indo bem. Nisso a gente não decepciona o torcedor. Ô, Xará, fala um pouquinho do seu time aí também, né? Que deu uma dançada, né? Então, eu acho que está na linha do que você falou aí, é foco no relevante, é Libertadores. Caso pensado, né? Estava atrapalhando. Inclusive, a gente entrou com o time reserva, né? Para enfrentar o Ceará, que coincidentemente também é o time titular, porque a gente não tem banco de reserva. Então, é o time reserva e o time titular. De modo que... Aí, de acordo com a argumentação. Entramos com reserva e deu, até perdemos de pouco, foi só de 1-0 lá, né? E bola para frente. E eu acho, só para encerrar, eu acho engraçado, curioso realmente o pessoal, comentarista tal, querer o Marinho na seleção. Enfim, o Marinho, putz, é um jogador esforçado, né? Para mim é o Mário Tilico. Como é que é o nome? Lembra do Mário Tilico, do São Paulo? Não lembro. Na época lá atrás, um pouco depois dos Menudo e tal, o cara é esforçado e tal, tinha uma espuminha ali, mas para também, né? Então, me lembra você lembra o Jean Mota, faz uns 2 paulistas atrás, ele foi considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista, acho que foi uns 2 ou 3 paulistas lá para trás. Jean Mota, esse jogador que aparece numa temporada e depois, putz, o caso Keirson. É marcado a mercado. Né? O caso é marcado a Keirson, mercado. Né? Então não vai. É isso. O time é esse aí. O caso Keirson, né? O cara foi para o Barcelona, mano. Nunca jogou bola. Ô, Cleveland, agora falando sério, hein, bicho? Teu time também tá numa draga desgraçada, hein, cara? Apesar de que eu tenho que ser grato lá, que vocês ganharam do Inter, mas na Copa do Brasil, Jesus do céu, hein? Ser desclassificado pelo América, mano. Eu entendo você torcer pro Liverpool, viu? É foco na foca. Tá certo. O caso do Corinthians é foco na foca, não é no campeonato. Galera, estamos chegando aqui na reta final, falamos sobre futebol, sobre as nossas mazelas, falamos da eleição americana, eu pus para fora tudo que tem tirado o meu sono, essa histeria mexeu demais comigo, mas agora a gente chega naquela hora legal. Posso começar aqui dando as minhas dicas? Por favor. Tem um filme antigo, O Homem Invisível, com Kevin Bacon, que é uma porcaria, mas tem um filme novo, O Homem Invisível, que vale a pena assistir, viu? Eu acho que para fins de entretenimento, não é grande uma obra-prima, mas deixa a gente ali um pouco... Muito bom, muito bom. Esperando. Então, acho que é uma dica legal de filme para assistir. Tem um outro filme que eu vou dedicar um tempinho para falar dele. Um filme chamado Mother, né, com o Javier Bardem. Assisti! Com o Javier Bardem e a Jennifer Lawrence. Há quem diga que assistir o filme tendo consumido algum tipo de droga alucinógena ajuda na compreensão do filme, né? Mas a grande realidade é o seguinte, é um filme que você assiste, ele é provocativo, acaba o filme, você tá meio puto assim, mas aí você começa a pensar sobre o filme.
E é uma I am hora... mother, né? I am mother. Exatamente. E aí chega uma hora que você começa a entender o filme. Mas, tipo, ele já acabou. Mas você tá pensando, aí você vai pesquisar sobre o filme, e na hora que a ficha cai, né? Porque é um filme absurdamente metafórico, né, Xará? E na hora que a ficha cai ali, aquilo abre a tua mente, você começa a estabelecer as correlações, quem é quem naquela história. Então, eu acho que vale pela provocação, mas não é um filme que acaba quando você termina de assistir. Você vai ter que pensar bastante sobre ele durante, vai ter que pesquisar, estabelecer umas correlações aí para conseguir, acho que, entender um pouco mais. Ele não é óbvio, ele não é direto, ele é muito metafórico e demanda, mas eu acho que vale a pena assistir, né? Sem contar que o Javier Bardem é um gato, né? Coisa de São Paulo, desculpa, eu não consegui me conter. Bom, a bola fora para mim é pro The Intercept. Eu não faço isso, não. Todos nós temos uma porção feminina. A minha é lésbica, graças a Deus. Bom, a minha bola fora para o Intercept Brasil, assim, nível de... Porque como é que esses veículos perdem a dimensão que, ao final das coisas, são pessoas, né? Aquela moça, aquele rapaz, a família daquela moça, a família daquele rapaz. Então, uma loucura, assim, sabe? E essa bola fora. A bola dentro, eu tinha reservado para o meu tricolor ter ganho de 4-1 do Flamengo. Então eu chego aqui sem uma bola dentro, não consigo. Aí eu vou até ficar atento se vocês conseguirem encontrar alguma coisa para tentar dividir com vocês, porque eu não encontrei. Bom, e a minha citação vem da sabedoria popular, né? Que prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, né, galera? Pô, quando a gente se deparar com uma história, respira fundo, conta até 10, dá uma pesquisadinha, né? Vamos usar um pouquinho mais o cérebro, menos o fígado. Se for para usar o fígado, que seja para encher a cara, apesar de que eu não bebo, mas acho que é um jeito mais inteligente de usar, mais divertido. Acho que um pouco de serenidade e prudência vem bem a calhar. E aí, Xará, agora é com você aí, suas dicas, bola dentro, bola fora. Vamos lá. Quer compartilhar alguma a minha coisa? Dica, a minha dica, eu tenho aqui para compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Share screen, deixa eu até... Share screen, não. Eu tenho que te autorizar aqui que eu não tinha... Peraí. Está autorizado, Xará. Se quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade. Vamos lá. Vou pegar aqui. Esse filme está no Netflix. Dizem que está concorrendo ao Oscar, vai concorrer ao Oscar. Eu acho que quero assistir. É bom. É meio esquerdoso. Imaginei. Mas é muito bem feito. Muito bem feito. O roteiro é espetacular. A forma como eles contam a história. Eu não conhecia essa história, a história de um julgamento porque teve a Convenção Democrata em 68 e esse pessoal, quer dizer, vários grupos se juntaram lá para pedir o fim da Guerra do Vietnã, acabou tendo uma carnificina e foram a julgamento os líderes, né, os vários líderes desse episódio, né? E o Sacha Cohen que está aí na figura, está espetacular. Enfim, várias atuações muito boas, roteiro espetacular, uma história muito bem contada, né? A história é muito bem contada. Então, de fato, um filme que me agradou bastante, apesar de ter a tendência hollywoodiana hoje, meio esquerdosa e tal, mas eu acho que vale muito a pena, muito bom mesmo. Depois, que mais aqui? Minha bola dentro é para o Banco Central, né? A autonomia do Banco Central, já comentamos. E a bola fora, que a gente não comentou, foi a declaração do Rodrigo Constantino, que, aliás, ele já foi demitido de quatro veículos de comunicação, né? Vai pedir gol no Fantástico. Pois é, o hat-trick da demissão. Enfim, vamos lá. Qual é o ponto aqui? A gente até não comentou isso, né? É óbvio que todo mundo, inclusive tem um vídeo da filha dele defendendo o pai e tal, que é bem emocionante. É óbvio que todo mundo aqui é contra estupro, né? É o disclaimer, né? Inclusive o Rodrigo Constantino, não tem dúvida que ele seja, né? E é isso que a filha fala, tal, que é contra, é óbvio, é que nem ser contra a guerra, todo mundo é contra a guerra, né? É óbvio.
E é contra aquele estupro. Você tá a moça voltando à noite para casa, um maluco chega lá e estupra a menina, porque no meio da rua, né, no mato ali. Isso é um estupro que ninguém vai ser a favor disso. Tem uma zona cinzenta, que é isso que o Rodrigo acaba explorando, que é a moça que vai para uma festa e se embebeda, né? E ele diz que, nesse caso, se ela for abusada, a culpa é dela. Ou a filha dela, se fosse dele, né, a filha dele fazendo isso, levaria a bronca e ele não acusaria Ele o diz meliante. ele diz que pelo menos o que eu vi, ele diz que o que ele quis dizer é o seguinte: desde que ela tivesse consentido, né? Estando Então, bêbada. Mas não foi isso que ele disse no É. vídeo. Ele pode ter esclarecido isso Depois, mas exatamente. porque eu assisti algumas vezes para ter certeza, É. porque inclusive eu estou escrevendo um textinho lá no Facebook. Então ele não disse isso, ele disse: a pessoa vai lá, se embebeda. É a mesma coisa, o paralelo que eu vou fazer é o seguinte: você vai numa rua escura, você sabe que tem assalto e você é assaltado, né? Você está sozinho, Você foi imprudente, mas você foi imprudente. Mas a Agora, culpa é do ladrão, não é sua, é né? óbvio, é óbvio. Você não vai ficar do lado do seu filho que foi assaltado porque ele foi imprudente, né? Quer dizer, a imprudência significa consentimento? Não. Óbvio que não. Sim, Né? concordo Então plenamente. assim, ele pode ter até depois feito os disclaimers que ele foi absolutamente infeliz naquilo que ele falou. Muito infeliz. Né? Acho que então é a bola fora. articulou muito mal o raciocínio dele, se colocou muito mal, não teve senso de oportunidade. A comparação que ele fez é completamente absurda, né? Não, exatamente, a coisa do bêbado, né? Porque uma coisa é você estar bêbado e causar mal a alguém, e outra coisa é você, estando bêbado, ser vítima. Exato, ser vítima, claro. Muito infeliz, A comparação foi estapafúrdia, o comentário, se é que ele quis dizer isso, de ele entenderia o fato do estuprador, porque ela estava bêbada, para mim eu acho um absurdo tão grande. Não, o que ele quis arrumar depois, que talvez seja o que de fato ele pense, mas aí é aquela história, né? Você falou. Já falou, né? Já falou. Eu tenho uma expressão aqui, quando a gente acabar o programa eu falo, né? Não vou deixar gravado aqui na internet, mas depois que sai não tem como pôr para dentro, né? Vocês já entenderam. Então, é o caso dele, né? A sensação que eu tenho é que no íntimo dele, o que ele queria chamar a atenção era para que haja uma prudência e que, você ficou bêbado, você consentiu. Agora você vai dizer que o cara fez, mas ele fez isso, e aí na hora que ele dá o exemplo, nossa, aí ele se mata, né? Ele foi muito mal nessa aí, e eu só faço aqui uma ressalva, que eu acho que foi o que o Xará falou. Mas também não dá para dizer que o cara é a favor do estupro, né? Então, acho que assim... Isso, eu acho que não. E a filha dele, quando faz o testemunho, ela meio que livra a barra dele do que ele falou. Porque ela fala alguma coisa que ele não falou. Né? O meu pai não é a favor do estupro, mas ele não falou que é a favor do estupro. Ninguém está acusando o cara de ser a favor do estupro. Mas o que entra um pouco nessa histeria de tudo que a gente tem falado é porque tem gente que já dentro dessa histeria de linchar o cara, porque de fato ele pisou na bola, já dizendo que ele é a favor do estupro, quando na verdade ele não é. Ele foi absurdamente feliz, ele está pagando um preço caro, né, por falar de uma maneira talvez impensada, mal articulada, mal elaborada, assim, defendeu o argumento dele de uma maneira péssima, mas tem gente dizendo que o cara é a favor de estupro, que também não é o caso, né? É tipo assim, o cara tá... já tá caído no chão, não custa nada dar um chutinho na boca, existe esse termo hoje, ele está relativizando. Exatamente. Então ele está relativizando o estupro, o que é verdade, porque, na verdade, todo mundo é contra o estupro, aquele clássico, né, da pessoa que é pega né, que está sóbria, que tal... E ele leva para o campo da zona cinzenta e diz, neste caso, então, talvez o estupro seja... Correu o risco que ele não deveria correr, porque estupro é estupro, não pode... É inadmissível. Exato, não dá. A vítima nunca é culpada. A vítima nunca é... mas estava em tal lugar, estava com tal roupa. Não, a vítima nunca é culpada. Vítima é vítima. Não há nada que autorize ninguém a cometer essa violência.
Então, querer inverter esse papel é equivocado. E argumentar de tal forma que dê margem para uma interpretação dúbia é você brincar com fogo. E ele se queimou, né? É isso aí. Bom, é isso. E eu não tenho citação nenhuma, não consegui nem pensar em precisa. nada, porque eu estou de férias, meu querido. Então, curta suas férias. E aí, Cleveland, a bola está contigo. Posso compartilhar? Por favor. Pode, deixa eu... Espera aí, então deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou no certo. Tá aparecendo aí? Agora Sim. tá. Não tá aquela apresentação de tela cheia, tá com o cabeçalho. Agora sim, tá bonitinho. Melhorou? Tá. Tá lindo. Então, chique. eu não sei quantas pessoas viram o que está acontecendo no Superior Tribunal de Justiça. Não é o Supremo, tá? É o Superior Tribunal de Justiça. Gente, eu fico me perguntando como é que você deixa, quer dizer, o deixar não é bem a palavra, né? Mas como é que acontece uma invasão em que o hacker consegue criptografar tudo e ninguém consegue ter acesso a processo nenhum? Não sei se vocês viram isso, mas houve essa invasão. O STJ está parado até a próxima segunda-feira. Parece que o negócio pegou para outros lados. E a minha grande pergunta é: como é que você, sendo de um superior tribunal de justiça, você não tem o devido cuidado de dar proteção máxima para todas essas informações que estão lá? Então, acho que minha bola fora vai para o STJ. Não tenho dúvida disso. Eu até fui ver quem é que cuida disso. Na parte externa, a parte de rede fora, é o CEPRO que está trabalhando com isso, que isso já me assusta logo de cara. Só de saber que o CEPRO está envolvido me assusta, mas parece que quem cuida da parte interna, quem não tomou devido cuidado, são funcionários do próprio órgão, né? Então, isso me assusta substancialmente. E isso me deixa cada vez mais preocupado com as nossas informações por aí. Minha bola dentro, acho que vou seguir o relator, independência do Banco Central. Não tenho nenhuma dúvida que isso é fundamental e a gente vai entender quão fundamental isso no próximo ano. Obviamente, se os diretores do Banco Central fazerem valer a independência que está sendo dada para eles. Dica da semana. Não sei se vocês já assistiram. O Gambito... muito bom esse seriado. É muito bom. Você só corre um risco. Você começa a assistir, você vai até o final. Você não vai querer parar de assistir. É muito bom, né, Rodrigo? É indicado para cabeçudos que nem eu, que não sabe, que sabe jogar truco, mas não sabe jogar pôquer. É indicado para todo mundo. É fantástico. Que não sabe jogar xadrez? Pô, era a minha dica. Te roubei, desculpa, hein, Rodrigo? Foi mal. É fantástico, tá? E a minha frase da semana foi muito pensada nas eleições americanas, né? E a gente, lá atrás, a gente criticou tanto essa mulher, mas hoje eu percebo que ela é uma visionária. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Cara, essa eleição americana tá patética. Dilma foi uma incompreendida, estava à frente do seu tempo. Muito à frente, porque essa eleição representa muito essa frase, né? Enfim, é isso, gente. E aí, Rodrigão? Pô, vocês... Minha bola fora é a mesma do Marcelo, né? É o Rodrigo Constantino, né? Infelizmente, não fez jus ao nome que tem. É isso aí. Fez uma péssima colocação, vamos dizer assim, despropositada, uma comparação estúpida, infelizmente. Acho que está pagando um preço caro até. Mas, enfim, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque você está exposto, você tem que tomar cuidado. Se você se expõe, se você tem muitos seguidores e tudo mais, né? Sim, é verdade. Eu já vou falar da bola dentro. Deixa eu falar da minha dica, que é a mesma do Cleveland. Que ele não falou, mas eu quero falar, que o Gambito da Rainha tem uma protagonista, né? Então, que é a que ganha dos homens e tudo mais. Eu acho que é um prato cheio para o feminismo, né? Que gosta de colocar as mulheres onde elas sempre deveriam estar, né? Lá em cima e tudo. Eu só acho estranho usar o xadrez como o jogo, né? Porque tem o rei, né? O rei é meio machista, certo? O jogo é meio machista, se você pensar bem, né? Ela fala isso numa parte do filme.
Eu não cheguei nela, não terminei. Ah, O jogo é desculpa, bem hein? machista, você tem que defender o rei e todo mundo. Pô, fica dando spoiler, Cleveland. Pô. Foi mal, hein? Foi mal. Tá bom, vocês vão me cancelar. Mas a dama é super poderosa, pô. Então, mas ela, às vezes ela é sacrificada a favor do rei, né? Então, ou a favor da vitória, né? Não é o rei que se sacrifica pela dama, né? É a dama que se sacrifica pelo rei. Isso é importante, porque, né? Mas o que eu achava que um jogo melhor era o jogo de damas, né? Para caracterizar bem isso daí. Até porque é uma dama comendo a outra, né? Muito melhor do que outras coisas que acontecem. Mas dama é muito chato, meu Deus. Ah, não fala isso. Não fala isso. Você não entendeu o jogo, então. Você não entendeu. Pode ser. Eu vou falar minha bola dentro, que não é exatamente uma bola dentro, mas é uma. Uma jogada bonita. Eu queria lembrar o grande ator que foi Sean Connery. Boa. E nos Bem deixou lembrado. essa semana, e que eu sou fã desde que eu sou criança, assistindo os filmes do 007. Um duro golpe na masculinidade já tão atacado. Descanse em paz, Sean Connery. Exatamente. Então, assim, não é exatamente uma bola dentro, mas, assim, é uma homenagem. Uma homenagem pela carreira, né? Eu acho que ele teve papéis, assim, espetaculares, além de James Bond, né? Como William de Baskerville, né? No Nome da Rosa, foi espetacular. Casa da Rússia. A Casa da Rússia, com a Michelle Pfeiffer, né? Eu gostei muito Os Intocáveis também, lá, que ele fazia policial irlandês, né? o Malone, tudo bem. Eu gostei dele também como Ramírez em Highlander, né? Que é um papel menor, mas é sensacional. Ou então como o Comandante Outubro Vermelho, cara. Não, e tem um filme dele de 75, não sei se vocês viram, é um filme muito louco, Zardoz. Não vi. Puta, esse filme é louco, meu. Já tô notando aqui. Zardoz. É um filme em que as pessoas, tipo assim, não morrem. Você era condenado a viver, não é condenado à morte. Então tem uns velhos com umas orelhas desse tamanho, porque a orelha não para de crescer, né? Esse dia eu vi o Sérgio Reis dando entrevista, tinha 2 havaianas aqui do lado dele. Assim. Aqui nem eu vou falar um negócio para vocês nunca mais... Vai mudar a vida de vocês. Observem o tamanho da orelha do Marcos Palmeiras. Vocês nunca mais vão conseguir olhar para o Marcos Palmeiras sem se admirar. Ele carrega um chinelo havaiano aqui. É uma coisa impressionante. Desculpa, Marcelo, Rodrigo. vou fazer isso não, viu? Você vai ver. No primeiro dia que você ver, você vai bater o olho. Eu só queria, assim, acho que ele teve muitas declarações de admiração, então acho que ele foi um cara legal, acho que foi um ator importante, assim. Verdade, uma unanimidade. Um Oscar merecido também, né, no caso. E assim, qualquer filme que você pensa de espião, você tem como referência o James Bond que ele interpretou. É essa a referência de qualquer filme que você imaginar de espião. Não só os atores que fizeram 007 depois, mas outros filmes que são inspirados, né, nessa questão de espião internacional e tudo, serviço de Vossa Majestade, essas coisas. Então, acho que ele foi uma escola. Dizem que ele tinha bom humor também, humor escocês, né? Sei lá como é que é esse humor, mas dizem que era escocês, era um bom humor. Então, acho joia. E gostava de bom whisky, isso é fantástico. Bom, meus amigos, bate-papo foi ótimo, como sempre. Que fique bastante claro, nenhum tipo de violência contra a mulher é admissível. A vítima é sempre a vítima, o agressor é sempre agressor, nada justifica. Sobre o Sean Connery, uma outra declaração contundente da minha parte. Não tenho problema em dizer que um homem é bonito. E o Sean Connery foi lindo a vida inteira dele, né? O cara era bonito, novo, velho e realmente uma tremenda perda. Meus amigos, obrigado aí pela presença de vocês. Até semana que vem. Xará, obrigado especialmente a você que abriu um parêntese aí nas suas férias. Agradeço a sua família pela compreensão. Muito bom ter você aqui com a gente. O pessoal está me esperando para jantar, não tem problema nenhum. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Come um pedaço de pizza lá por mim. Fiquem com Deus. Pode deixar. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau.